O que você não sabe sobre o iFood? Isso quem vai te falar não sou eu vou reagir a um vídeo do Boulos, onde ele fala sobre o iFood. Não se esquece, já curtiu o vídeo, já deixa seu like aqui. Se você não gostar, no final você tira e se inscreve no canal. Sobe a vinheta, diretor. E para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Nani, eu sou dono de delivery e o que eu vou trazer para você aqui nesse vídeo de hoje não é uma visão política, é um político que está falando ali. Ele tem a visão política, a minha visão é de um empresário. Então, eu fui entregador por 10 anos, fui motoboy por 10 anos, depois eu abri o meu próprio delivery, comprei o delivery que eu trabalhava, abri meu próprio delivery, depois disso eu empreguei mais de 50 pessoas. Então hoje eu tenho um negócio, criei empresa de consultoria, tenho um delivery rodando, estou há 11 anos nesse mercado. E a visão que eu vou te trazer aqui é a visão de quem viveu e vive o mercado. Ele tem a visão política. Então, eu não assisti o vídeo, vou assistir junto com vocês aqui e eu quero que vocês fiquem muito claro que a minha visão ela não é política. Posso concordar ou discordar com a visão política dele, mas o que eu vou trazer aqui é sobre negócio, sobre como eu, dono de delivery, enxergo tudo isso que ele está falando. Certo? Sobe o vídeo na tela aí, diretor. O que você não sabe sobre o iFood? O iFood gosta de dizer que é uma empresa 100% brasileira, nacional, e que as pesquisas mostrariam que é a marca melhor avaliada pelos consumidores no país. Mas tem muita coisa que você ainda não sabe sobre o iFood. Vem comigo que eu vou te contar. Em 2023, o iFood teve uma receita de 7 bilhões e 100 milhões de reais. Já tá de olho no dinheiro dos outros, bicho. Eu não dá. Em 2024, ele criou o seu próprio banco digital, que já no primeiro ano teve receita de 600 milhões. A previsão para esse ano é uma... Então calma aí. Porque, pelo que eu estou entendendo aqui, é uma crítica que o iFood criou o próprio banco. Ele está criando um ecossistema. Eu tenho um delivery, eu sou dono de delivery. E aí eu comecei a ajudar outras pessoas. Como eu comecei a ajudar outras pessoas, eu estou criando um ecossistema. Então eu tenho hoje uma outra empresa que chama-se DSF Food Marketing. A gente presta consultoria para restaurantes. Onde eu treinei consultores, eu tenho delivery sem filtro. Então, quer dizer, eu estou errado. Então, na visão aqui, eu já estou errado também. Eu não posso criar um ecossistema. Aumento de pelo menos 50% na receita. Mesmo assim, quando os entregadores fizeram a paralisação, o deck dos apps, faz uns 2 meses, o iFood não recebeu na hora e depois deu R$1 de aumento na tarifa mínima por corrida. Nem sequer aumentando o adicional por quilômetro rodado. Essa é a realidade hoje. Uma empresa com receitas que crescem em ritmo acelerado de um lado e, de outro lado, o crescimento da exploração aos trabalhadores. A situação fica ainda mais dramática quando a gente descobre que o iFood é controlado, na verdade, por um grande conglomerado internacional com ativos avaliados em 152 bilhões. Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que talvez seja um pouco difícil, mas a gente precisa entender o conceito de uma empresa. Uma empresa ela foi feita para gerar lucro. E essa empresa, ela gera lucro. Eu achei um podcast uma vez onde ele fala assim que a empresa nada mais é, o empresário nada mais é do que um repassador de imposto. Então, assim, para eu aumentar o direito do trabalhador, isso vai ficar totalmente ligado ao quanto eu vou cobrar do cliente final. Não é simplesmente tirado, porque... Ele usou, inclusive, o termo, a receita do iFood. A receita, nós estamos falando de receita, não de lucro. Mas vamos ver para onde esse vídeo vai. De dólares. Para começar, muita gente acha que o iFood é uma empresa brasileira. Mas não é exatamente bem assim. O iFood surgiu Aí eu me perdi, porque o iFood não é brasileiro, não? Porque eu sei o iFood é brasileiro. Aí eu tô perdido. Aqui no Brasil em 2011. Mas quem manda nela é a holandesa Prosus, um fundo de investimento que está entre os maiores do mundo na área de tecnologia. Ah, então quer dizer que se eu casar com um americano, eu deixo de ser brasileiro, é isso? Pela lógica, é isso, né? Se eu casar com uma brasileira, como ela vai mandar em mim agora, eu deixo de ser brasileiro. A Prosus, que já tinha participação... Eu não sei não, mas esse vídeo não vai dar bom. Acionária, comprou o iFood por 9 bilhões e 400 milhões de reais em 2022, consolidando seu controle da empresa. Mas o buraco é mais embaixo. Tem coisa por trás dessa história. A Prosus tem sede na Holanda, mas o seu controle também não é holandês. 54% das ações da Prosus são da Naspers, uma empresa sul-africana que, aliás, ganhou um montão de dinheiro investindo na Tencent, aquela gigante da tecnologia chinesa. A Naspers utiliza a Prosus para fazer investimentos no mundo todo com seu ativo de 152 bilhões de dólares. A Naspers não vem de hoje. Ela foi fundada em 1915. Até onde eu sei, isso é um conceito de empresa, né? Isso vai muito além do que a gente entende, mas eu tô ficando curioso agora para onde esse vídeo vai. Sob o nome de A Imprensa Nacional, para Aproveita e comenta aqui já agora. O que você tá achando disso aqui? Eu já tô achando estranho essa parada. defender os interesses dos Afrikaners na África do Sul. Os Afrikaners, para quem não sabe, é um grupo de brancos de origem holandesa que criaram e mantiveram um dos regimes mais perversos da história da humanidade, o apartheid da África do Sul. Ele vai falar do apartheid. Eu não falei?
Ai. Daniel Malan, editor de um dos jornais do grupo, foi o cara que redigiu as leis do apartheid depois de se tornar primeiro-ministro em 1948. O apartheid na África do Sul, que tratava as pessoas negras como subgente, como cidadãos de segunda categoria, mesmo sendo a enorme maioria dos sul-africanos, durou até 1994, quando Nelson Mandela foi eleito, depois de ter ficado um período imenso na cadeia, preso pelo regime do apartheid. Aliás, o grupo Naspers, que controla o iFood e teve todo esse papel no apartheid, só deixou de apoiar o regime em 1990, quando Mandela foi libertado e estava claro que o barco estava afundando. Os africanos investiram depois as fortunas que acumularam às custas do sofrimento do povo negro em várias iniciativas econômicas. Uma delas é a Naspers, mas outra, bem conhecida, é o grupo do Elon Musk. O pai dele, um africano... Ah, não. Ó, aqui é a minha opinião, tá? Vamos deixar claro isso, que isso aqui é a minha opinião. Era dono de uma grande mineradora na África do Sul. Mas vamos entender o seguinte. A minha adolescência, a minha juventude, ela foi uma adolescência conturbada. Eu não fui um bom adolescente, não fui um bom filho para minha mãe. Quem me acompanha há mais tempo já sabe disso. E aí as minhas decisões hoje, aquilo que eu faço, hoje eu ajudo centenas de pessoas, ajudo milhares de donos de delivery, faço, cara, tudo que eu ajudei, a quantidade de pessoas que eu já ajudei, nada disso é apagado, porque tem que ser apagado porque lá atrás eu fui um filho da puta. Não tem sentido. Então, para mim, isso aqui tem sentido. Você pegar a origem lá, eu acho que, sei lá, acho que historicamente nunca vão ser reparados. Então, igual por mais que o pessoal criar, nunca vai ser reparado, já foi. Porque a gente tem que ver daqui para frente pra gente não repetir os mesmos erros, né? Isso sim é importante. Agora, cara, linkar o iFood uma parada dessa, subir a maluquice já, viu? Desculpa. Durante o apartheid. É muito importante que existam empresas de tecnologia de ponta no Brasil. Agora, o iFood, apesar de ter sido criado aqui, como a gente viu, não é mais controlado pelos brasileiros. Sequer pelos holandeses. É por esse mega grupo sul-africano que tem relações históricas com o apartheid. E tem mais. Uma empresa com receita bilionária não pode tratar tão mal. Receita. Presta atenção no que ele está falando. Receita. Aqueles que produzem essa riqueza, que são os entregadores, são os trabalhadores que arriscam suas vidas no... Tratar mal? trânsito das grandes cidades, que muitas vezes cumprem jornadas de horas e horas por dia, sem descanso, sem um lugar para parar, para comer. Aqueles que estão distribuindo comida e muitas vezes não conseguem almoçar. Ó, vamos lá. O iFood até teve uma época que ele tentou criar uns pontos de apoio, acho que ainda tem até hoje alguns pontos de apoio, mas vamos entender o seguinte, isso é uma opinião de uma pessoa, e eu não estou no lugar de fala para entender a opinião de outras pessoas, mas eu não estou no lugar de fala hoje, porque eu fui entregador, fui motoboy por 10 anos. Na minha época, não tinha essas vantagens do aplicativo. Então, eu tinha que estar 8 horas da manhã na empresa, eu tinha um horário para cumprir, eu tinha um limite de quilometragem que o sindicato determinava para rodar por dia, mas eu tinha obrigações a cumprir, tinha horário, tudo bonitinho. Então, não é só direitos, não é só deveres, eu também preciso dos meus direitos. Aí eu concordo. Vamos entender como funciona o aplicativo hoje? Eu não tenho aqui nesse celular, mas eu tenho minha conta no iFood até agora. Se eu logar, eu vou trabalhar. Se eu não logar, eu não vou trabalhar. Simples. Então, o regime de horas e horas, e isso para mim é fantasioso, tá? Porque se tá chovendo, eu desligo meu aplicativo e vou para casa. Se tá muito sol, eu desligo meu aplicativo e vou para casa. Né? Os nuvens, eles têm... Cara, então, para mim não condiz isso com a realidade. E posso estar enganado, mas é a forma como eu vejo. Então, assim, horas e horas, o cara... Eu conheço, e aí eu vou te falar de experiência, eu conheço entregadores. Inclusive, quem me acompanha nos stories, eu postei ontem, antes de ontem, um entregador do iFood que pega pedido lá direto na loja, a gente acabou criando uma amizade, ele viu que eu tenho um canal com quase 100 mil seguidores, e aí ele tá seguindo por essa trilha de ser um motoboy influencer, e aí a gente pegou um certo nível de amizade, e ontem eu dei uma marmita pra ele. Falei, hoje eu almoço pra minha conta, parceiro, e ele almoçou lá. E aí ele favoreceu. Esse mesmo motoboy, ele chega a fazer, em dias que ele puxa 14, 15 horas, porque não é todo dia que ele faz isso, ele chega a fazer R$1.000 no dia. Você tira ali que ele gastou R$100 de gasolina, que eu também não acredito que chega a tanto. Desgaste da moto, documento da moto. Vamos lá que ele fez R$500 livre nesse dia. Trabalhou 14 horas, 16, 15 horas, mas fez R$500 num dia. Se ele trabalhar 3 dias na semana fazendo isso, vai dar 36 horas, que vão ser menos que as 44 horas semanais que o manda, e ele vai fazer R$1.500 livre no mês. E aí já estamos falando de livre, tá? Já está descontando, ele fez quase 1.000 no dia, 1.000 no dia ele fez,
Vamos descontar a gasolina, desgaste da moto, documento da moto, tudo. R$ 500 livre. É óbvio que isso aqui é uma conta genérica, tá? Mas vamos entender isso. O cara fez R$ 1.500 livre numa semana. Em um mês, ele fez R$ 6.000. O salário mínimo hoje é quanto? Eu não sei. Mas o piso da categoria dos meus funcionários eu sei porque sou eu que pago. É R$ 2.221. Então, o problema é que, volto falando, a minha visão não é política, mas é uma visão de empresário. As pessoas olham de um jeito que parece que o empresário é o grande filho da puta da história. E que, nossa, a empresa está... Cara, se eu não tenho conhecimento, vendo esse cara falar, o quê? O cara trabalha isso, o cara não tem o que comer. A puta que... Eu falaria. Mas não é isso. O cara tem a total de liberdade de fazer o que ele quiser. A hora que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser e tudo mais. Então, assim, essa liberdade tem um preço, tem um custo também, né? Sei lá, posso estar errado. Naquele dia e com uma remuneração tão baixa. Foi exatamente por isso que depois do break, nós construímos junto com os entregadores. A remuneração também não é tão baixa assim, né? Entre ser justa e ser baixa é uma coisa. Eu acho, sim, que deveria ganhar mais. Mas não é baixo. E com o apoio de parlamentares de 9 partidos políticos diferentes, de todos os espectros. Tá, e o problema de não ser baixo é um problema. Aí é um problema dele. É culpa dele. Tá? Inflação, nosso poder de compra que diminuiu, tudo. Aí é culpa dele. Aí é culpa dele. Espectros ideológicos, o projeto de lei que garante direitos. Remuneração mínima para esses trabalhadores de R$ 10 por entrega, além do adicional por quilômetro. Vamos entender uma coisa? Vamos entender o mercado, negócio. Remuneração mínima de R$ 10 por entrega, mais adicional de periculosidade. Eu cortei, mas acho que era isso que ele ia falar, né? Dado transparência do algoritmo. Até voltar aqui um pouquinho. Parlamentares de 9 partidos políticos diferentes, de todos os espectros ideológicos, o projeto de lei que garante direitos. Remuneração mínima para esses trabalhadores de R$ 10 por entrega, além do adicional por quilômetro rodado. Transparência. Adicional por quilômetro rodado. Tá vendo? Eu julguei. Eu tive um preconceito. Adicional por quilômetro rodado. Vamos entender o seguinte: R$ 10 por entrega. E esse adicional que seja, vai, 50, vamos pôr 50 centavos. Vamos entender uma coisa? Você está na sua casa, como pessoa, independente do que você é, você vai pedir uma marmita. Se você sair no bar da esquina aí da sua casa, desce seu prédio, não, você mora em casa, sai pra rua, vira à esquerda, à direita e para no primeiro bar que vende almoço. E vê uma marmita de filé de frango. Você vai ver ali que essa marmita está em torno de 15, 18, R$ 20. E aí nós estamos falando de uma marmita, tá? Um pedaço de isopor, um pouco de arroz, feijão, frango dentro. Marmita. Estamos falando do seu fricassê, do seu filé de frango ao molho madeira, uma comida simples, de boteco. Você vai pagar de 15 a 20, 18, R$ 20. Que é o que a maioria das pessoas come no almoço. Tá? Ah, existe o cara que é o executivo, que tem R$ 100 de VR, que ele vai lá no shopping almoçar e paga 50 conto no filé de frango? Existe, mas não é a maioria. A maioria das pessoas vai comer uma marmita ali simples, que é para se alimentar no horário do almoço. Vamos trazer esse espectro do almoço. Se eu tiver um custo de entrega de R$ 11, esse custo precisa ser repassado ao cliente. Então, essa marmita aqui é 15, já vai para R$ 25. Eu não vou nem falar de porcentagem de taxa, de banco, de aplicativo, de nada, de imposto que você vai pagar, que o nosso amigo aqui poderia ajudar a diminuir. Mas vamos pegar imposto que você vai pagar. Porque quando você emite a nota fiscal, você emite com o valor da taxa de entrega. Então vai para R$ 25. Eu vou pagar 6%, 10%, dependendo do regime que você está. Eu vou pagar ali 10% de imposto. Então, desses R$ 10, vai para 11. Vai aumentar. Ou seja, a margem de lucro do empresário sumiu, começa a sumir. Mas se o cara for um empresário que faz conta, que sabe trabalhar bonitinho, ele vai repassar esse custo para o cliente. No final da conta, quem vai pagar isso é você. Então, a marmita que custa 15 na porta da sua casa, ali no boteco da esquina, você vai pagar para comer a mesma marmita R$ 30 comprando no aplicativo para ter essa comodidade. E aí eu vou dar mais uma opinião. Eu acho que aqui o nosso problema é cultural.
Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, não existe taxa de entrega. Como que o entregador sobrevive lá? Com a gorjeta que o americano dá. Só que lá é tão cultural, tão enraizado isso, que todo mundo dá essa gorjeta. Aqui, eu peguei as duas épocas. Eu peguei uma época que o delivery era totalmente analógico, que eu era motoboy, e aí eu fazia entrega, que era telefone, bonitinho. Nessa época, a gente fazia... Eu lembro que eu trabalhava numa pizzaria, que a nossa meta era fazer R$ 120, 90 de diária e taxa, que a pizzaria nos pagava, e R$ 30 de caixinha. E a gente batia essa meta assim com frequência, às vezes até mais. Tinha cliente que dava R$ 20 de caixinha. E a gente está falando isso de 2012, 11, 15 anos atrás. Quando entrou o digital, tudo isso acabou. A gente não recebe isso. Tá? Se o entregador depender disso, ele vai morrer de fome. Então a gente precisa ter essa taxa. Agora, entenda que tudo isso de taxa mínima que se implanta, que aumenta esse custo, que quer colocar em cima disso, o que vai acontecer? No final das contas, vai ser repassado para o cliente. Só que precisa existir uma balança nisso tudo. Precisa existir uma balança. Porque no final das contas, todo mundo precisa ganhar dinheiro. E todo mundo precisa ser bem atendido. Então o entregador precisa ganhar dinheiro, o entregador precisa ter uma carga de horário mínimo para ele trabalhar, para ele fazer. Eu acho que, eu não sei. É porque o problema desse país aqui é que tudo vai incidir imposto, carga tributária. O governo vai sempre querer arrancar uma quirelinha, né? Ah, meu Deus do céu. Pelo iFood desses entregadores retornem para eles, seja feito, inclusive na gorjeta, nas punições, e seja feita com clareza, que os trabalhadores, e muitas horas, os entregadores são os trabalhadores que a área não pode tratar tão mal aqueles que produzem essa riqueza, que são os entregadores, são os trabalhadores que arriscam suas vidas no trânsito das grandes cidades, que muitas vezes cumprem jornadas de horas e horas por dia, sem descanso, sem um lugar para parar, para comer, aqueles que estão distribuindo comida e muitas vezes não conseguem almoçar naquele dia e com uma remuneração tão baixa. Foi exatamente por isso que depois do BEC, nós construímos junto com os entregadores e com o apoio de parlamentares de 9 partidos políticos diferentes, de todos os espectros ideológicos, o projeto de lei que garante direitos. Remuneração mínima para esses trabalhadores de R$ 10 por entrega, além do adicional por quilômetro rodado. Transparência do algoritmo para que os dados utilizados pelo iFood desses entregadores retornem para eles, seja feito, inclusive na gorjeta, nas punições, que seja feita com clareza, que os trabalhadores saibam. E a exigência de seguro obrigatório no caso de acidentes. Você sabe qual é o problema? A transparência no algoritmo. Eu vou falar como empresário. E aí eu posso falar como empresário, eu posso falar como entregador também. Tá? Eu trabalhei numa pizzaria, que eu não vou falar o nome, que foi uma das poucas pizzarias que não tinha taxa de entrega, só pagava diária. Isso em 2011. E a gente ganhava relativamente bem. Era R$ 80 de diária e não tinha taxa de entrega. Só que lá a gente fazia, porque era uma pizzaria muito antiga no bairro, uma pizzaria de 20 anos no bairro. Então, tipo assim, 2 meses que eu trabalhei lá, eu já conhecia todos os endereços que eu ia. Porque são sempre as mesmas pessoas, uma pizzaria que não crescia, era sempre as mesmas pessoas. E sempre senhores de idade, normalmente. A pizzaria é muito, muito famosa no bairro. Então, a gente fazia R$ 40, R$ 50 de caixinha. Era normal, padrão. Como a gente não ganhava por entrega, isso, e aí eu tô falando por mim, a gente, sei lá, eu soltava o punho. Eu trabalhei numa pizzaria no mesmo bairro, eu fazia de 15 a 18 entregas por noite, assim, relativamente fácil, sem acelerar, sem ser doido, sem nada disso. Trabalhando. Quando eu fui para essa pizzaria que eu ganhava fixo, naturalmente, que não deveria ser, que é um erro, eu passei a fazer 9, 10 entregas. E aí, quando eu saí, eu trabalhei 7 meses nessa pizzaria. Quando eu saí de lá, o dono chegou e falou assim para mim, ó, frente aos outros, você faz muito pouca entrega. Então, enquanto os caras faziam 15, 16, 17 entregas, eu fazia 9, 10. Então, ou seja, eu não produzia. E aí eu vou ficar com raiva do cara? Ele me analisou. Ele me analisou friamente. E o que eu acredito que o algoritmo faz dos entregadores, e aí eu volto a repetir, é o que eu acredito, não tem nada a ver com nada. O que eu acredito é que é a mesma análise que ele vai fazer. Ele vai entender se o entregador é bom, quantas reclamações, como os clientes falam desse entregador, o que esses clientes falam, a quantidade de entregas que ele faz, como ele trabalha, como ele faz, qual a carga horária dele, tudo. E aí o grande problema é que se ele dá transparência a isso, se ele fala assim, a empresa também vai começar um mimimi, que não vai fazer sentido, entendeu? Mas a gente precisa ter clareza disso. É uma empresa ela precisa gerar, até para eu poder
custear benefícios para um colaborador, a empresa precisa gerar receita, precisa gerar lucro. E aí não só receita, precisa gerar lucro. Né? Eu acho que faz sentido. Eu vejo o iFood fazer isso e eu vou te falar, eu não sou entregador há 10 anos. Há 10 anos, não. Eu não sou entregador já há alguns anos. Eu não vou lembrar agora exatamente quando eu parei, porque eu não parei simplesmente, não pego a moto. Eu fui saindo de uma empresa, fui saindo de outra, porque eu trabalhava em diversas empresas. Fui saindo de outra. E a Abril, que foi a última empresa que eu fiquei, que eu saí, eu não lembro exatamente quando foi agora, mas foi em meados de 2016, 16, 17, foi uma coisa assim. Eu não tenho o segundo grau completo. Eu não tinha o segundo grau completo. E aqui, ó. Eu deixo aqui, ó. A empresa me proporcionou terminar o segundo grau. E eu não paguei um centavo. Eu tenho a minha conta como entregador, e aí eu utilizei desse benefício que o iFood deu gratuitamente. Depois ele abriu para restaurantes também. Eu sou dessa segunda leva que abriu para restaurantes. Só que na hora de cadastrar, eu digitei o meu CPF. Eu sou dono de delivery e eu tenho conta no iFood como entregador. Na hora que eu digitei meu CPF, ele puxou a conta de entregador. Eu fui por ela mesmo e fiz. E eu não gastei nada. Eu custo zero. E eu me formei no segundo grau. Só que eu tive festa de formatura, eu tive um tutor que me acompanhou, eu tive um projeto inteiro que me acompanhou. Então, tipo assim, até para investir, então existe. Existe. O que eu quero dizer com tudo isso aqui é que o final das contas, quem vai pagar essa conta é sempre o cliente. E para eu dar transparência para isso, eu preciso ter leis que me apoiem. Porque se eu chegar e falar assim, igual esse, eu ia falar no quase que eu falei o nome dele agora. Igual esse meu ex-patrão chegou para mim e falou assim, você não. Se eu fosse um cara mimimi, é preconceituoso, porque minha moto, sei lá, eu podia inventar qualquer mimimi. Cara, ele tava certo. Os outros entregavam mais do que eu. Acabou. Quando chega na hora de fazer uma premiação, de fazer qualquer coisa, quem que ele vai dar? Vai ser para mim? E o iFood nem faz isso. Agora, na hora de criar rotas, de dar preferência nesse algoritmo, eu acho que faz sentido. Posso estar errado, novamente. Desses trabalhadores. Isso é um mínimo. Para aqueles que dizem, mas isso vai encarecer, mas não tem condições, mas a empresa vai falir. Gente, nós falamos aqui das cifras A empresa não vai falir. do iFood. E depois de tudo isso, é R$ 1 que eles vão dar a mais por empresa valores. Isso é um mínimo. Para aqueles que dizem, mas isso vai encarecer, mas não tem condições, mas a empresa vai falir. Gente, nós falamos aqui das cifras do iFood. E depois de tudo isso, é R$ 1 que eles vão dar a mais por entrega para cada entregador. É muito pouco. Eu acho simples como eles trazem simplicidade para as coisas, né? Depois de tudo isso, é R$ 1 que ele vai dar. Se fez 100 milhões de pedidos, 120 milhões fez mês passado, é 120 milhões de reais. Nós falamos das cifras do iFood, mas você falou das despesas do iFood? Qual que é a folha de pagamento do iFood? Qual que é o valor do aluguel do prédio que eles estão? Isso é o tipo de pessoa que, o meu patrão está faturando tanto, mas me paga tanto. Cara, eu fico abismado com a parada dessa. Eu fico abismado. Aí a empresa vai falir. A empresa não vai falir. Isso aí eu garanto a você, porque o iFood tem gestão suficiente para não falir. Coisa que muitas vezes o dono de delivery não tem. Cara, o quilo do frango aumentou, quem vai pagar esse aumento? A minha margem como empresa, ela precisa ser respeitada. Hoje, um negócio de delivery, a margem é de 10% a 15%. Totalmente saudável. Ou seja, se eu faturei 100 mil reais, que é o que todo mundo vai falar, nossa, é dinheiro pra caramba, o meu lucro que vai sobrar no meu bolso é 15 mil reais. Não dá para olhar as cifras. Então, se o cara tiver a gestão, ele vai ter cada porcentagem, o custo logístico é tanto, representa tanto no meu faturamento, a minha margem de 15% ela precisa ser respeitada. Quem vai pagar essa conta no final? É o cliente final. É simples. Não dá para pensar em outra coisa. Se torna simples. Simples, 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 simples. E é o que parece que os governantes, que as pessoas que deveriam estar de olho nisso, não pensam nisso. Eu lembro, eu aprendi, não sei por que eu aprendi isso, mas eu aprendi a fazer conta baseado no salário mínimo. E eu lembro quando eu era entregador que uma moto padrãozinha para você trabalhar na rua, ela custava 6 mil reais na época. E você vê como faz tempo, né? Que hoje uma carga acho que é 20, quase 20 mil. E eu lembro que na época você comprava com 5 salários mínimos, você comprava uma moto. Que era 1.000 e pouco salário mínimo. Eu acho que era isso. Ou era 7, eu não lembro.
Faz a conta hoje. Quantos salários mínimos você precisa para comprar a mesma carga? Uma carga é quase 20 mil reais. O salário mínimo é 1.500. Você precisa de mais de 10. E aí eu te pergunto, por que isso? Porque o aumento do salário não equipara, não sobe o quanto os produtos encarecem. E por que os produtos encarecem? Por isso. É só R$1. É só R$1. Vou aumentar só R$1 que dá pro entregador, tem que dar 10. Aí você dá 10, vai ficar 10 reais mais caro. É simples. E volto a repetir, eu tô dizendo que não tem que ter. Tem que ter. Mas precisa haver uma balança para a economia inteira girar. Se o lanche que você está acostumado a comprar no iFood aí, você gasta 30, 40 reais, passar a custar 60, você talvez não deixe de comer, mas você não vai comer o quanto você comeria. Naturalmente o dinheiro vai deixar de circular. Mas a arrecadação vai aumentar, que no final das contas é o que esse povo precisa, é o que eles querem. Eu sei não, eu tô sentindo que você é cancelado. E mais que isso, né, pessoal? Esse discurso de que a melhoria de condições para o trabalhador, garantia de direitos, gera a falência das empresas, a destruição da economia, isso tá velho. É do tempo da minha avó. Pessoal... Basicamente ele me retrucou, né? Ao vivo. Isso foi usado lá atrás, quando se instituiu o salário mínimo. Depois, quando se fez o 13º, as manchetes dos jornais, o discurso de muitos empresários é que ia acabar a economia brasileira. Não. Férias remuneradas, puxa, nem podia. A garantia de direitos não diminui a renda da economia nacional. Só faz com que ela seja melhor distribuída. Vamos em frente no nosso projeto de lei. Não é melhor distribuída, é o que eu tô te falando. Quem paga a conta é o cliente final, é o usuário final. Vou dar um exemplo clássico. Acho que todo empresário, que é o meu público-alvo, uma conta que ele já deve fazer. O meu funcionário, ele custa 2.220, ele recebe R$2.221. Esse é o piso salarial dele. Aí vai ter os descontos de INSS, papapá. Só que para mim, para eu, como empresa, esse funcionário vai custar quase R$4.000. Por quê? Porque ele tem férias. Ele tem férias remuneradas, ele tem 13º. Ele vai ter uma rescisão, vai ter uma multa de 40% do FGTS, ele tem o FGTS, que eu deposito. Então, ou seja, cara, no final das contas, não é equilíbrio. E o cara, e todo mundo sabe, todo mundo que é empresário sabe a dificuldade que tá de conseguir arrumar um colaborador, né? Não tá fácil. Eu não gosto de falar, porque o político, ele sempre leva pro viés ideológico, não tem jeito. Então acaba, por isso eu não gosto de comentar vídeo de política. Porque, cara, independente de qualquer coisa, essa não é uma opinião política. Compartilhe esse vídeo, aproveita para curtir aqui o nosso canal, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo. Mais gente tem acesso a esse conteúdo. Meus amigos. Bom, eu acho que eu expus a minha opinião um pouco aqui, não concordo com um bocado de coisa, né? Todo mundo reparou. O que eu quero dizer para você é o seguinte: como empresário que sou, e para empresário que eu imagino que você seja, a gente sempre precisa olhar para o bem-estar de quem colabora. O cara precisa estar num ambiente onde ele precisa sentir prazer em trabalhar. Não é só o dinheiro, mas tudo isso e tudo que vem colocando para a gente nas nossas costas, todo esse peso que a gente carrega, e esse peso ele vem junto com uma responsabilidade, a gente precisa olhar para essas divisões financeiras. No final da conta, quem vai pagar é o cliente final. E aí, olhando para o mercado, às vezes começa a ficar caro e você deixa de ser competitivo, porque tem um monte de gente que não é profissional, que não sabe o que está fazendo e que está perdendo dinheiro, e às vezes está vendendo um produto até melhor que o meu, porém mais barato. Isso acontece, tá? Eu tenho um cara que vende marmita perto de mim ali, por exemplo, que a marmita dele é 13 conto, e a marmita é boa. Vou confessar que de vez em quando eu pego comida lá. E eu tenho um restaurante. Só que esse cara não sabe trabalhar. E tá muito claro isso. Tá muito claro isso, que ele tá perdendo dinheiro. Só que se eu falar assim, cara, eu não vou perder mercado pra esse cara porque eu vou oferecer o meu diferencial. Então eu, como empresa, eu preciso oferecer o meu diferencial. O cliente precisa enxergar em mim o diferencial que não seja preço, é que vale a pena ele comprar de mim. Muitas das vezes isso tá numa qualidade de um serviço. Tanto que esse cara, por exemplo, quando eu vou lá, quando eu quero comer a comida dele, que é boa, isso não é boa. Quando eu quero comer a comida dele, o que eu faço? Vou lá buscar. Porque o pai entregar é mais de 1 hora. E eu entrego em 20 minutos. Então esse é um diferencial. Lá vem uma sacolinha branca. Se eu não tomar cuidado, abre dentro da sacola. Eu entrego um saco craft, sacolinha, bonitinho. Então, às vezes, o diferencial é que vai fazer os negócios crescer. E olhe sempre o preço, porque isso aqui puxa, certo? Se você gostou do vídeo, comenta aqui. Fala se você quer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Não me cancela não, tá? Pelo amor de Deus. Até o próximo vídeo. Vai que vai.